Oi, gente, boa noite. O meu nome é Izzy, eu sou terapeuta multidimensional e eu te ajudo a liberar bloqueios que te impedem de realizar os teus objetivos profissionais ou financeiros. E eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho sobre propósito de vida, sobre como que descobrir e ter clareza do nosso propósito, ele impacta diretamente em todas as áreas da nossa vida e que não tem uma limitação de que propósito tem a ver só com o trabalho, só com o lado profissional. E isso é muito pouco profundo, muito raso, né? Então, eu quero falar sobre isso hoje e também no final da live a gente vai fazer o sistema regenerador astariano, que é um tratamento do comando Ashtar, e eu explico mais no final, do meio pro final, porque é um tratamento que demora uma meia hora mais ou menos. Então eu explico do meio pro final como é que vai ser e como que funciona, né, o tratamento com esse sistema aqui. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, tudo bom? E eu queria trazer para vocês hoje uma visão sobre o propósito de vida e também um pouco de alento ou acalento para as pessoas que estão buscando aí propósito de vida, né? Porque a gente olha às vezes para esse tema de uma forma super rasa, relacionando somente com profissão ali, e na verdade o propósito, ele é a origem de tudo. Oi, Bruna, tudo bom? Minha amiga arturiana, minha companheira arturiana. Então, o propósito de vida, ele é a origem de tudo, a origem da vida, né? Então, tem muitas pessoas que vêm fazer terapia comigo e elas querem encontrar ou talvez inventar, descobrir um propósito para a vida delas. E dentro do meu jeito de ver, o propósito já nasceu com a gente. E muito antes disso tudo, ele estava presente na hora que a nossa alma foi emanada, né? Então, um propósito de vida é um assunto muito mais profundo do que a gente descobrir um trabalho que gosta. Para a gente descobrir um trabalho que gosta, é claro, ele tem que estar alinhado com esse propósito de vida e também tem algumas questões outras que a gente veio trabalhar aqui nessa vida, né? E que a gente planejou para essa vida. Então, tem algo a mais ali. Só que o propósito de vida, ele começa lá no início, que é tentando entender, né? O primeiro nível para mim de propósito de vida, que eu posso colocar assim, é tentar entender por quê, qual é o motivo, porque propósito é isso, o propósito é o porquê, é o motivo, né? Qual que é o motivo pelo qual a gente foi emanado? Qual que é o motivo por qual Deus emanou uma centelha divina? Deus emana todas as centelhas divinas. Então, se começar a observar por aí, a gente vai ter uma boa dica do que a gente está fazendo aqui hoje. Porque todas as centelhas emanadas por Deus têm o mesmo propósito, têm um propósito em comum, né? Então, as pessoas me perguntam, eu não sei o que eu faço de trabalho. Então, começa pelo básico. Todo mundo sente prazer ao evoluir. Porque esse é o propósito principal de todas as centelhas emanadas, né? Então, se a pessoa está estagnada na vida dela, ela não vai sentir prazer. O propósito está muito relacionado com a questão de movimento, de evolução, né? De entrar nesse fluxo aí de expandir. Então, o primeiro propósito de vida, e esse propósito é igual para todo mundo, é evoluir. Porque todo mundo aqui é uma centelha divina e todos fomos emanados por esse propósito, para esse propósito. E se a gente olhar por um segundo plano, segundo ponto, nós estamos aqui hoje como seres humanos. E existe um propósito também em ser um ser humano. Qual é o motivo, né? Qual é o porquê? Qual é o objetivo de a gente estar agora nesse momento como um ser humano? Então tem vários mestres que vieram aí para mostrar o que seria a excelência do ser humano. Então chega um ponto da evolução que a gente tem, além de só evoluir aleatoriamente, e a gente está aqui como ser humano, a gente tem um propósito de nos tornar um ser humano em excelência, ter a maestria no ser humano, né? Então Jesus, Buda, vários avatares vieram para mostrar pra gente qual que era a excelência do ser humano, quais que eram as virtudes que um ser humano precisava cultivar para que ele fosse considerado, nossa, agora você já aprendeu tudo sobre ser humano e aí você pode evoluir, né? Evoluir para, sei lá, virar um ser ascensionado, como chamam, que não sei, anjo, outra coisa, não chega no nosso plano ainda, né?
Mas então a gente tem que fazer toda a caminhada de ser humano para chegar num patamar aí de expansão de consciência, de cultivar algumas virtudes. E a partir desse patamar, que a gente chegou nesse patamar, agora você aprendeu tudo sobre ser humano, esse propósito já foi cumprido, então tu pode ascensionar ou transcender para um outro plano. Isso demora, a gente não vai aprender a ser humano em uma vida, né? São várias virtudes que a gente precisa cultivar para isso, e a gente está aqui para aprender o possível dentro da nossa capacidade nesse momento, né? Então, por isso que a gente passa aí muitas vidas e depois a gente vai talvez encarnar em muitos planetas diferentes e muito tempo tentando aprender a ser humano. Muito ainda. Então, existe um propósito que é o de evolução, que é comum para todo mundo. Existe o propósito de aprender a ser humano, que é comum para todos os seres humanos. E se a gente olhar para os ensinamentos dos grandes mestres aí, é cultivar o amor incondicional, cultivar a gratidão, o pensamento fraterno, né? Então são várias virtudes que a gente tem aí que cultivar para aprender a ser humano. Então, quando a gente está nessa caminhada, a gente já encontramos dois propósitos, dois motivos para a gente estar aqui, né? Um, evoluir, dois, cultivar essas virtudes. Então, se a pessoa não sabe qual que é o propósito de trabalho dela ainda, ela já tem duas coisas para focar a vida dela e gastar energia, porque com certeza se ela fizer... Oi, boa noite, Márcia, tudo bom? Com certeza se ela usar essas duas coisas, se ela começar a procurar evolução, se ela começar a procurar tornar-se um ser humano com maior excelência, e tem um professor meu que dizia que o ser humano com excelência é um ser humano que conhece as suas virtudes, as suas vontades e usa isso para tomar decisões com sabedoria. E decisão com sabedoria para ele são decisões baseadas no todo. Oi, Ana Maria, boa noite. São decisões baseadas naquele ganha-ganha, né? No que todo mundo ganha. Então, olha só, a excelência do ser humano é conhecer as suas virtudes, conhecer as suas vontades, usar tudo isso com sabedoria, ou seja, usar tudo isso para o bem de todos, porque para ele sabedoria era quando um ser humano aprendia a regra do ganha-ganha, onde todo mundo ganha. E por enquanto a gente vive num mundo de competição ainda, né? Então, e isso muito fomentado aí pela escassez, mas esse é o assunto para outro dia. Então aí, já tem duas coisas para a pessoa fazer. Se ela começar a pensar em evoluir, e se ela começar a pensar em se curar as suas mazelas emocionais, mentais, que fazem com que ela fuja dessas virtudes, da fraternidade, do amor incondicional, por exemplo, nossa, a pessoa já tem trabalho para talvez ser feliz a vida inteira e se sentir realizada a vida inteira. Então, ser humano, ok, segundo nível. Terceiro nível porque nós estamos aqui com um CPF, né? A nossa alma está aqui em todas as nossas encarnações como um ser humano, mas eu sou um ser humano e vocês, cada um é um ser humano e nós temos propósitos diferentes. Então, quando a nossa alma é emanada, a gente tem esses propósitos em comum, mas a gente também tem um propósito específico, especial, uma frequência específica e que a gente repete essa frequência em todas as encarnações. Por isso que se a gente vai puxar registro acástico aí de cientista, por exemplo, o cara foi cientista em várias encarnações. E se a gente vai puxar registro acástico de professor, o cara foi professor, foi, sei lá, tudo na área de educação em várias encarnações. E isso se repete porque a frequência que a pessoa tem é uma frequência que favorece aquele tipo de profissão, né? Não quer dizer que existe uma frequência para professor. Então, até os arcturianos, é uma história bem interessante, porque quando eles nascem lá no planeta deles, eles medem a frequência daquela criança e depois a criança é direcionada para contribuir para a sociedade em coisas, em questões que aquela frequência dela se encaixa. E frequência, traduzindo para a nossa linguagem, né, mais atual, assim, mais prática, seria a gente saber quais os sentimentos que a gente está entregando para o mundo, quais são as virtudes que a gente tem, que a gente está entregando para o mundo, quais são as atitudes que a gente tem de bom, a gente já aprendeu, a gente já faz tranquilamente que a gente está entregando para o mundo. Então, isso tudo, mente, os pensamentos, sentimentos, as atitudes, tudo isso gera uma faixa de frequência, uma assinatura energética que é específica da alma. E essa assinatura energética, ela manifesta em várias encarnações.
Então, sei lá na Idade da Pedra não existia professor, mas aquela alma que tinha lá, por exemplo, ela adorava pegar as crianças e ensinar alguma coisa, né? Ou adorava aprender sobre coisas, porque professor tem que aprender muito para poder ensinar. Então, é assim que a gente vai repetindo aquela frequência. Além disso, esse é o terceiro nível, né? O propósito da alma. O quarto nível seria o propósito desta encarnação específica, dessa vida em específico que a gente está aqui vivendo, né? E quando a gente pensa nesse propósito, ele é o propósito que talvez seja mais complexo de descobrir, porque ele não é comum para as pessoas, ele é bem diferente entre as pessoas. E a gente fez um baita de um planejamento antes de encarnar para poder desenvolver algumas questões que a gente precisava aprender. E dentre essas questões estão incluídas aí algumas coisas que a gente precisava doar, porque a gente não veio para esse planeta aqui só para aprender e para ganhar, a gente veio para doar algo também, para fazer algo, né, pela sociedade, pelo planeta. Então, o quarto e último propósito, né, o quarto e último estágio seria o propósito da nossa vida, dessa encarnação, o motivo, o porquê eu encarnei aqui. Então, eu tenho várias frequências ali que vão sendo utilizadas e vão sendo especificadas, e aí nessa frequência, né, no propósito desta encarnação, eu vou usar todos os outros propósitos também, só que mais específico ainda para alguma atividade ou alguma questão que eu tenho que resolver nessa encarnação. Então, as pessoas chegam às vezes muito agoniadas porque elas querem descobrir logo qual que é a profissão que vai fazer elas felizes. E eu até acredito que essa caminhada, ela não vai acabar nessa vida, né, de descobrir o propósito, porque o propósito para tu descobrir qual que é a tua frequência exata é autoconhecimento. Tu tens que conhecer tudo de ti, para te descobrir o que tu tens de bom, os teus talentos, as tuas virtudes, aquilo que tu faz fácil, né? Então tu vai aumentando o nível, vai aprofundando o teu autoconhecimento e aí tu vais conseguindo descobrir trabalhos que vão se encaixando. Mas pode ver, todo mundo que trabalha por propósito muda durante a vida de atividade. Pode ver, as coisas evoluem. Um exemplo que eu gosto de usar é o do Flávio Passos, não sei se vocês conhecem, mas o Flávio Passos, ele iniciou lá falando sobre alimentação saudável, sobre nutrição, pesquisa com nutrição saudável e tal. Fez um monte de curso e foi onde eu conheci ele lá atrás, muitos anos. Um monte de curso sobre alimentação saudável e depois ele começou a mudar completamente. Aí criou a marca Pura Vida, daí ele fazia... foi várias passagens. Ele fez canal, Ai, gente, como é que fala? Um programa no canal GNT para ensinar as pessoas a cozinharem com as comidas que tinha em casa que fosse saudável. Esse era o coisa dele, era o motivo dele. Ele queria que as pessoas pudessem comer saudável com as coisas que tinha em casa. Depois ele criou a Pura Vida, que é uma marca de superfoods, com os alimentos da maior qualidade. Então ele saiu um pouco daquela coisa de a pessoa que tem em casa comer saudável e foi para a pessoa que se alimenta já com excelência, né, que tem dinheiro para gastar também. E aí depois ele começou a falar de longevidade. E ele mudou o foco dele. Ele não falava mais quase de alimentação, ele dizia que tinha várias coisas que a pessoa precisava cultivar para ter longevidade e a alimentação era uma delas. Então olha só como o propósito dele foi se ampliando. E depois ele vendeu Pura Vida, parou de falar de alimentação e, sei lá, pelo que eu tô vendo agora, o próximo projeto dele é alguma coisa a ver com sustentabilidade e longevidade. Então, o propósito de uma pessoa, ele vai se desenhando ao longo da vida dele. E a maior dica, né, a maior certeza que eu tenho sobre isso é que a gente precisa caminhar para descobrir o propósito. Primeiro, autoconhecimento, para começar a determinar as virtudes, os valores, os desafios. Tem várias técnicas que a gente usa para se conhecer, conhecer questões de si mesmo que clareiem o propósito, que são as que eu uso na minha mentoria de propósito de vida, né? Então, tu vai fazer essa parte do autoconhecimento e aí tu vai decidir algo. Eu acho que isso aí combina com o meu propósito de vida. E aí tu vai fazer aquilo. Vai fazer. E tu não vai ser a pessoa mais feliz do mundo, 100% realizada, porque tu estás começando a desvendar o teu propósito. Aí tu vai fazer, aí chega um momento que tu vai precisar recalcular a rota. Que tu vai precisar, agora eu tenho que aprofundar mais o autoconhecimento, entender outras coisas sobre mim, porque, por exemplo, eu como terapeuta, primeira decisão que eu tomei foi, eu queria trabalhar com alguma coisa na área holística. E eu não sabia se era mentoria, se era terapia, se era aula, se era curso, o que eu ia fazer da vida. Fiquei muitos anos... Aí, ainda sendo cientista,
né, sabendo que eu já queria fazer alguma coisa na área holística, mas sem ter muita certeza de nada. E aí eu decidi isso primeiro, que eu queria fazer alguma, ou sustentabilidade, não sei, eu queria fazer alguma coisa que fosse de expansão de consciência, nova era, nova terra, eu queria fazer alguma coisa com propósito, né? Então eu queria fazer alguma coisa que fosse expandir, quebrar paradigmas. Essa era a palavra mais certa. Eu só tinha isso na minha consciência, que eu tinha que fazer alguma coisa que fosse quebrar paradigmas. E eu não sabia o quê. Então eu decidi isso. E daqui a pouco, testando, aí eu fiz lá uma página, um blog no Instagram para falar de locais com alimentação sustentável, que foi meu primeiro contato, né, com quebra de paradigma, com alimentação saudável, sustentável, sustentabilidade. Depois um outro para falar de espiritualidade, e aí falava sobre os mentores e tal, não sei o que, sobre insights, mas bem no início da minha caminhada lá. E aí, tipo, nada daquilo foi fazendo sentido. E até que eu cheguei nas terapias. E aí, opa, vou ser terapeuta. Aí eu decidi ser terapeuta. E depois de um ano e pouco ali, que eu tava trabalhando, né, atuando nas terapias, começou a vir um vazio existencial que foi no final do ano passado. De novo, meu Deus, eu faço o que eu gosto, né? Eu tenho prazer com o que eu faço, porque quando a gente tá nesse ponto, eu tenho prazer com o que eu faço, eu gosto do que eu faço, mas eu não me sinto completa e não me sinto preenchida, a gente às vezes não precisa trocar de área, a gente precisa trocar de jeito de fazer, né? E isso é a busca por propósito. Quem tem se sente vazio, esse vazio aí existencial, que parece que não tem lógica, porque, pô, eu faço um negócio que eu curto, eu gosto, tem um propósito por trás do que eu faço, tem um porquê, tem um motivo, eu quero expandir consciência, eu quero quebrar paradigma. E aí eu comecei a perceber, eu não tô quebrando mais paradigma dentro do que eu fazia, eu tenho que quebrar mais, né? Eu tenho que mudar o meu discurso. E aí eu comecei a aprofundar o autoconhecimento de novo, fazer cursos de novo sobre propósito, fazer cursos, usar minhas ferramentas para liberar bloqueio que me impedia de acessar o propósito. Eu usei muito a mesa multidimensional arturiana e os mentores me colocaram em contato com questões de mediunidade e aprofundaram o meu contato com o plano espiritual. E aí eu percebi que eu tinha que aprofundar o meu discurso, ou seja, abrir as verdades. Eu estava quebrando paradigmas muito dentro de uma zona de conforto. E que, pô, agora eu sei que existe um plano espiritual, eu sei, eu converso com meus mentores. Então, como que isso vai reverberar na minha vida? E aí, sei lá, eu acho que foi uns 2, 3 meses depois de começar a pensar não, eu quero aprofundar novamente o meu propósito, aí apareceu mais algumas informações e agora eu tô realmente revendo e fazendo um movimento de aprofundar mais essa questão da quebra de paradigma, porque eu acho que o meu maior propósito aqui é construir a nova Terra, de alguma forma. Então, para construir alguma coisa, é preciso desconstruir o que tinha antes, né? E, de alguma forma, é preciso remodelar as coisas, e nem tudo pode ser remodelado. Algumas coisas a gente tem que literalmente tirar para colocar outra, porque tá tão ruim, já tão enraizado aquilo. Então, para mim, quebrar paradigmas subiu um patamar agora, porque, putz, eu tenho mentores que são ETs, mentores estelares, e que eu tenho contato próximo, e como que isso vai ficar só para mim e não vai reverberar em nada, né? Então, tá surgindo um novo patamar dentro do meu trabalho. E olha só, eu já alinhei o meu propósito de vida e já tô na terceira etapa, digamos assim. E eu sei, já me veio algumas visões de que não é esse o meu fim. Como ainda na minha carreira como profissional holística, que não se limita a terapeuta, tem outras coisas, outros patamares para eu alcançar e outras coisas que vão vir. E eu já tenho alguma noção do que vai ser lá na frente. Então o que eu tenho que fazer agora? Caminhar em direção àquilo. Aí quando eu chegar lá, eu vou trabalhar, daqui a pouco vai aparecer, uma outra coisa que vai aprofundar mais ainda e cada vez a gente vai construindo mais o propósito. Mas o importante é que se tu estás fazendo esse movimento, a gente se sente realizado. Fazendo esse movimento de se conhecer as suas virtudes, conhecer os seus desafios, conhecer as suas vontades com profundidade, né? Conhecer você é guardião de quê? Né? Conhecer as suas verdades. E esses quatro pontos aí são fundamentais para tu começar a direcionar o teu propósito de vida. Então, começar a conhecer isso e trabalhar nessa direção, uma hora tu vai aprofundando e
o negócio vai fluir, tu vai te sentir realizado fazendo isso. Não precisa descobrir, meu Deus, eu nasci para ser o quê? Qual que é a minha missão de vida, né? Eu quero aquela última, primeiro que a gente leva 20 anos para construir isso tudo. Ninguém constrói um caminho de vida em 2, 3 anos. A gente começa lá, mas faz 9 anos, eu acho, que eu estudo espiritualidade, e eu comecei a trabalhar como terapeuta faz 1 ano e pouco. Então, olha só, né? Quanto tempo, mas eu demorei muito tempo naquela coisa de que eu queria ser profissional holística, mas não sabia o quê. Eu demorei muito tempo, eu não sabia o quê e eu não arriscava nada. Ficava onde eu tava. Então eu tinha que ter uma certeza, gente. Arrisca, tenta. E aí não é isso, muda. E assim vai. Tá? Não é isso, muda. Então quando a gente está fazendo esse movimento de crescimento, de aprendizado e autoconhecimento, né, de conhecimento do que tem fora e conhecimento do que tem dentro, a gente se sente realizado. Mesmo não estando trabalhando no trabalho perfeito, porque isso vai se construindo ao longo do tempo. E tem 4 pilares de uma vida no propósito que para mim fazem mais diferença do que se tu souber o teu propósito específico, porque se tu souber tudo isso que eu falei, né, que o teu propósito é evoluir, que o teu propósito é aprender, né, coisas aqui, e que teu propósito é também se tornar um ser humano melhor, porque o segundo nível a gente é uma alma e a gente é uma alma que está como ser humano agora, né? Então tem o propósito de ser alma e tem o propósito de ser humano. Então, sabendo dessas duas coisas, tu já vai direcionar a tua vida, que é evoluir e tentar cultivar as virtudes e a maestria de ser um ser humano com maestria, né? E aí, o resto, o mais individual, tu vai construindo ao longo da vida. Só que existem 4 pilares que tu tens que incluir. Não importa o que tu esteja fazendo na tua vida para poder te sentir realizado. E a gente não consegue equilibrar esses pilares e a gente, muitas vezes, eu pergunto para os meus clientes, tá? Qual desses pilares vocês não conseguem manter na vida de vocês? E tem gente que fala nenhum dos 4 pilares, que é bizarro. Olha só, gente, e hoje para mim é bizarro, porque hoje, quando um desestabiliza, eu já fico... Aquele vazio interno que eu entrei lá atrás foi porque um desestabilizou. Então, os 4 pilares são aprender. Não importa o que tu faça na tua vida, tu tens que estar aprendendo alguma coisa, porque foi para isso que a gente veio aqui para essa vida, né? Aprender, evoluir, tá implícito que a pessoa precisa aprender, e aprender é através de conhecimentos que tu agrega de fora, conhecimentos novos e autoconhecimento. Porque o real aprendizado se dá quando tu consegue integrar essas duas coisas para fazer o segundo pilar, que é curar, se curar. Porque eu não falei que um dos propósitos era que a gente tinha que ser humano, um ser humano com maestria? Um ser humano com maestria é um ser humano o quê? Que é amor incondicional, que é gratidão, que é unificado com a fonte, que olha para o mundo e se enxerga em todas as coisas. E às vezes a gente escuta falar isso e pensa, tá doida, né? O que é isso? A gente até consegue compreender que a gente está tudo conectado. Agora, somos todos um, essa frase tradicional é difícil, né? Um ser humano completo compreende completamente essa frase, somos todos um, né? E vive, integrou isso. Então, olha só, primeiro aprender, depois curar, porque a gente tem muitas dores que nos impedem de amar. A gente não consegue nem amar nós mesmos incondicionalmente. A gente fica se culpando por tudo e se martirizando por todos os erros, por toda a falta de perfeição que a gente tem. Então a gente está muito, muito longe do amor incondicional, né? Então, conhecimento e autoconhecimento para se curar, que é o segundo pilar. Então a gente tem que gastar um bom tempo da nossa vida aprendendo, um outro bom tempo se curando. E um terceiro bom tempo curtindo, se divertindo. Esse bom tempo aí, muita gente quando está no caminho da espiritualidade, ou quando tu começou a descobrir o teu propósito de vida, esquece a curtição. Porque daí a pessoa acha que só tem que trabalhar, se curar, aprender e fazer tudo e não pode curtir. E tem muita gente também que não se permite curtir porque não tem dinheiro suficiente. Ou ainda não resolveu a vida. Ou ainda não tá bem resolvido. Putz, eu tô aqui toda ferrada e eu não consigo, porque como é que eu vou me dar o luxo de curtir, de me divertir? Mas sem se divertir, a leveza vai embora. Vai embora. E esse era o meu erro
há uns 4 meses atrás. Eu estava fazendo todos os outros e não tinha tempo para curtir, eu não me permitia. Então, só tirar isso desequilibrou tudo. E tem um quarto, né? Então, aprender, curar, curtir, servir. Esse é o quarto. Que está muito relacionado com o trabalho, mas não é trabalhar. Servir é mais do que trabalhar. É trabalhar se sentindo útil para a sociedade. É trabalhar sentindo que tu estás oferecendo algo de valor para o outro, para a vida do outro. Então, às vezes, a gente trabalha sem ganhar dinheiro, né? Um trabalho é qualquer coisa que a gente faz. Por exemplo, sei lá, alguém na rua pediu uma informação e tu parou, conversou com ela, procurou no teu celular e ajudou a pessoa. Aquilo ali é um trabalho, tá servindo de alguma forma. É verdade, Bruna, sem leveza a ansiedade toma conta e os sonhos não colapsam. Sem leveza a gente não cria nada na nossa vida. E eu tava nessa patinação aí, servindo todos os dias, trabalhando um monte. E eu falava, nossa, eu tô servindo, eu tô trabalhando numa coisa que eu gosto, que eu acho útil. Como que eu não tô me sentindo realizada? Né? Olha só, tava estudando um monte, me curando um monte e a diversão e o curtir eu tinha ignorado dessa equação. E aí eu não conseguia passar daquele patamar, nada colapsava, nada vinha, nada acontecia na minha vida. Porque sem alegria, a alegria é a energia que cria. A alegria cria. Então, a gente pode mentalizar tudo, se sentir que conseguiu. Se não tiver alegria, a gente não cria nada, né? Então, a diversão é essencial para mudar a frequência. É essencial para a gente se sentir realizada. E esses 4 pilares não bastam existir na nossa vida. Eles têm que estar em equilíbrio. Se a gente não tiver isso em equilíbrio, a gente não consegue se sentir realizada. Não importa se a pessoa está trabalhando numa coisa que tem total alinhamento com o propósito de vida dela. Como aconteceu comigo. Então eu acredito que trazendo essas informações vai apaziguar um pouquinho o coraçãozinho das pessoas que vêm desesperadas, querendo descobrir para ontem o propósito de vida, porque elas não aguentam mais o trabalho delas e elas querem descobrir uma outra coisa para fazer. E é impossível que isso seja feito num processo terapêutico de, 2 sessões, uma sessão, 3 sessões. Eu faço isso dentro da mentoria de propósito de vida, que são 12 sessões e a pessoa vai sair dali com um bom encaminhamento de autoconhecimento. Ela vai saber suas virtudes, ela vai saber os seus desafios, as suas vontades e as suas verdades, pode ser. As suas verdades é o mais profundo, hein? Então ela vai sair dali sabendo essas coisas sobre ela. Mesmo assim, ela vai ter que ainda decidir qual é o trabalho que combina com isso. E vai ter que escolher, largar, muitas vezes, algum trabalho que ela estava lá no conforto antes, para se alinhar com o que ela descobriu. E o que as pessoas fazem, elas não gostam de descobrir o propósito de vida delas. Elas não gostam de descobrir o que elas querem, elas não gostam de descobrir o que elas desejam, porque elas vão ter que fazer uma reviravolta muito grande. E eu tô falando por conhecimento de causa, porque foi isso que aconteceu comigo. Então, eu não queria descobrir que eu gostava de espiritualidade. Todos os meus mapas astrológicos falavam que o negócio pra mim era espiritualidade. E eu era cientista. Então, pra mim era uma coisa, não tinha nada a ver com a outra. Que uma coisa, pra mim antes, a ciência e a espiritualidade eram opostos. E hoje eu percebo que elas caminham juntas. Mas eu não conseguia enxergar isso por causa das crenças que eu tinha. Então é assim que chegam as pessoas, às vezes, para fazer um processo terapêutico e descobrir os seus propósitos. Cheias de crenças limitantes, sem ter nenhuma noção de autoconhecimento. Então eu quis trazer algumas informações que vão te ajudar a começar a entrar no eixo e trazer um pouco de paz no coração, porque às vezes se tu pensar assim, qual desses 4 fatores, né, eu não tô tendo na minha vida? Eu não tô servindo. Eu não tô servindo, eu não me sinto útil para a sociedade de nenhuma forma. Então, às vezes, se tu consegue fazer isso num trabalho voluntário, nesse momento que tu não sabe um trabalho ainda que tu vai receber, talvez, se tu só falta isso para te alinhar com esses 4 pilares, talvez tu vai te sentir realizado por um momento e vai ter um tempo aí para conseguir realmente praticar o autoconhecimento e descobrir o teu propósito de forma melhor. Então, acredito que saber que tu precisa aprender
que tu precisa evoluir, que tu precisa cultivar, né, o ser humano em excelência, que é o ser humano que os mestres nos ensinaram, e que tu tem esses 4 pilares para cumprir, traz já um bom direcionamento e uma boa paz no coração, porque tu vai se sentir realizado se tu cumprir esses pré-requisitos, mesmo que tu não esteja trabalhando ainda dentro do teu propósito de vida. Então, quem está nesse momento de descobrir o propósito, de aprofundar o propósito e quiser, pode vir conversar comigo, porque eu ofereço a mentoria de propósito de vida, que é uma mentoria com 8 sessões de conversas terapêuticas, de mentoria mesmo, né? Que eu vou te ajudar a descobrir as tuas virtudes, os teus desafios, as tuas vontades, as tuas verdades, e a partir do autoconhecimento, aprofundando o autoconhecimento e também com técnicas terapêuticas, porque são 8 sessões de conversa e mais 4 de técnicas terapêuticas para liberar os bloqueios que te impedem de enxergar o teu propósito de vida, porque a gente sabe o nosso propósito, a gente não quer enxergar. É literalmente isso, porque como que a gente não vai saber o que a gente gosta? A gente não quer enxergar por causa das crenças limitantes, dores, sentimentos que bloqueiam, ancestralidade, todos aqueles bloqueios que tem lá no Instagram ali, uma bolinha escrito bloqueios, tem um monte lá, e aqueles bloqueios que influenciam em tudo. Então eu faço essa mentoria com 8 sessões de conversa para te aprofundar o autoconhecimento e mais 4 sessões para desbloquear as questões que estão te impedindo de enxergar o teu propósito. Então tu vai sair dali com um direcionamento para poder fazer escolhas e aí a partir dessas escolhas testar coisas e ir aprofundando, porque esse é um caminho para a vida.